Bem-vindo à Garagem do Soares, e hoje vamos falar de um clássico da Chevrolet, o Ômega, o Absoluto. Se inscreva no canal, ative o sininho e vamos curtir mais a história desse clássico de 4 rodas. Você chegou a um ponto em que não quer apenas mais um novo design. Você quer uma nova concepção de projeto, onde possa sentir o prazer de estar verdadeiramente mais próximo da perfeição. Ômega Absoluto. Meus amigos, a história do Ômega começa lá na Alemanha, né? Na subsidiária da General Motors, né? A Opel, né? Na verdade, o Ômega, ele é um carro da Opel, né? Ele é da classe executiva, né? Carro de empresário, né? Gente de alta classe, né? Ele foi produzido inicialmente em 1986, né? E o Ômega, né? Ele fazia um breve sucesso, né? Lá na Europa, né? Um carro praticamente de executivo, né? É um carro de design literalmente bonito, né? Ele é feito por várias outras empresas, né? De design, né? Empresas japonesas. A Opel, ele praticamente queria criar um carro de categoria bonita, né? Para bater de frente com seus concorrentes na época, né? Que era a BMW, a Mercedes e a Audi, né? A Opel queria ser essa categoria do Ômega, né? De executivo, né? Ser uma alternativa a esses carros praticamente de luxo na época, né? Então, praticamente já nos anos 90, né? A General Motors, né, do Brasil, né, já queria substituir o Opala, né, que já estava fazendo hora extra já, né, em 91, né, e literalmente substituiu, né, um carro mais moderno, né, que já estava batendo de frente já com os concorrentes que eram importados, né, e o Opala já estava dando o que dava, né, não aguentava mais, o design tecnológico dele já estava no limite, né. É um carro de 1968, né, e vai fazer praticamente 20 anos que estava na casa da GM, né, com quase 1 milhão de unidades vendidas, né? E praticamente nos anos 91, né, a General Motors do Brasil, né, mandou muitas pessoas de mão de obra, né, para aprender, né, o design do carro, né, e fabricar aqui em terras brasileiras, né? E foi quando no ano de 1992, né, chegou ele, né, aqui no Brasil. O Ômega chegou aqui em 1992 e chegou aqui para literalmente substituir o Opala, né, o sucessor do Opala. Novo Chevrolet, novo Ômega. Você já pode se sentir verdadeiramente mais próximo da perfeição. Ômega Absoluto. Em agosto de 92, né, o Ômega chegou nas concessionárias, né, e literalmente começou a fazer um grande sucesso, né. Ele era praticamente um avanço tecnológico absurdo comparado ao Opala, né, na época, né. Ele vinha com muitos apetrechos, né? Ele já vinha com injeção eletrônica, ele vinha com motor 3.0, né? Um motor 6 cilindros alemão, né? Que praticamente é um motor Ecotec, chamado lá na Europa, né? E ele era tração traseira, né? Ele podia vir com um câmbio de 5 marchas, né? Manual, ou um câmbio automático, né? De 4 marchas, né? É o L430E, né? É um câmbio francês, né? Francês que a GM da França usava, né? E era um câmbio de tração traseira, né? Excelente câmbio na época, né? Os carros mais modernos que existia aqui no Brasil, né, de 4 marchas, né? Primeiramente ele chegou aqui no Brasil o modelo CD, né, que era o de luxo, né? E o modelo GLS, né, que era o motor 2.0, né, família 2, né? E ele tinha uma dimensão interessante, né? Ele tinha 4,730 m, né? Um entre-eixo de 2,730 m, uma largura de 1,760 m, né? E a altura 1,410 m, né? Ele pesava em média 1 tonelada e 200 kg, né? E o tanque de combustível era de 75 e de 70 litros, né? Dependendo da versão, né? E na época o consumo dele não era legal, né? Era de 5 km, né? E na cidade e 13 km na estrada, né? E esse motor alemão aí, ele era moderno na época, né? Mas já era obsoleto já na Europa, né? Mas aqui no Brasil ele era um baita de um motor mais avançado que o
o motor americano, né, do 4.1, né. Você vê também a diferença do motor americano e o motor alemão, né. Os motores europeus, né, eles querem mais eficiência, né, enquanto lá, né, nos Estados Unidos, né, os motores são mais para torques, motor muito mais beberrões, né. Isso que é a diferença desses motores assim europeus e americanos, né. Bom, em 92 o Ômega era um carro mais caro que existia aqui no Brasil, né. Ele praticamente tinha uma mecânica toda importada, né. Ele tinha uma manutenção muito cara na época, né. Principalmente as primeiras versões e os primeiros 2 anos, né? Praticamente, literalmente, era um carro importado, fabricado aqui no Brasil, né? Ele tinha uma mecânica praticamente toda alemã, né? Era praticamente toda importada, né? Esse motor não era fabricado aqui no Brasil, né? O 3.0, né? Ecotec, né? Opel, né? E ele era literalmente um carro importado, fabricado no Brasil, né? O chassi era feito no Brasil, o motor vinha da Europa, né? E praticamente já pro final do ano de 92, a Chevrolet começou a fabricar a versão Caravan dela, né, que ficou conhecida como Ômega Suprema, né, que era a versão perua do Ômega aqui no Brasil. O absoluto ganha mais espaço. Ômega Suprema. Suprema CD e Suprema GLS. Ômega Absoluto. A GM do Brasil, né, literalmente trocou o nome, né, que é o Ômega Caravan, colocou o nome Ômega Suprema, né. A GM não queria associar, né, a Caravan antiga, né, o Suprema, né, que era um carro mais novo, mais moderno, né. Então, literalmente eles trocaram o nome, né, colocando o Ômega Suprema, né. O Ômega Suprema é a versão do Ômega mais caro, né. Ele podia vir a versão CD e a versão GLS, né. Essas versões GLS ele também é uma versão muito boa, né? Ele podia ser um carro bem equipado e podia vir com os opcionais todos do Ômega CD na época, de 93. O Ômega CD ele vinha equipado, né, com as seguintes versões, né? Ele podia vir com banco de tecido veludo, né? Podia vir câmbio automático manual. Ele podia vir com teto solar, né? ABS, freio de disco traseiro de série, né? Ele vinha com motor 3.0 com injeção, né? E ele podia também vir com um painel digital, né? De série, né? Essa é a versão completa do Ômega CD, né? Era um carro extremamente avançado, né? E literalmente era um dos melhores carros que você podia comprar na época, né? Perante os importados da época, que eram literalmente mais caros, né? E o consumidor comprava um Ômega, né? Mas mesmo assim, o Ômega, por ser um carro muito caro, ele não vendia tanto como o Opala na época, né? Pelo simples fato, né? Que o Ômega tinha uma manutenção mais cara, né? O Ômega literalmente foi um dos primeiros carros, né, de luxo, né? Vinha literalmente com uma manutenção de luxo, né? Coisa que o seu antigo Opala, né, da GM, não representava esse dilema, né? O Opala era um carro de luxo, né? Mas ele tinha uma manutenção muito barata na época, né? E o Ômega literalmente ficou sem alterações, né? Ele também tinha um modelo raro, né? Modelo a álcool, né? Ele também tinha o modelo CD a álcool e o modelo 2.0 a álcool, né? Esses modelos a álcool não vendiam muito, né? Porque já não fazia tanto sucesso, né? Motores a álcool, né? Ele vendia mais motores a gasolina, que eram bem mais eficientes, né? E o modelo a álcool fazia, em ambas as versões, né? Fazia o carro ficar muito mais gastando do que já era, né? Principalmente o motor 2.0, né? Que o carro é literalmente um carro muito pesado com esse motor 2.0. Mas incrivelmente esse motor família 2, né? Ele conseguia ter uma eficiência legal, né, com um carro, né. Literalmente o público gostava do Ômega, né, começou a gostar, né, o público que era baseado no Opala, né, literalmente, né, o público que gostava do Opala começou a ir pro Ômega, né, mesmo o Ômega sendo um carro mais caro, né, que o Opala, né, em termos de manutenção, né, pelo seu espaço amplo, né, por isso que o Opala era grande na época, mas não era tão espaçoso como o Ômega antigamente, né. E praticamente ele ocupava sempre ocupantes, né, pessoas bem acomodadas, né, com seu banco de tecido, né, e literalmente era um carro excelente, né, podia vir com ar-condicionado, teto solar, vidro elétrico traseiro e um amplo espaço no porta-malas, principalmente da versão Suprema, né. É um carro interessante e eficiente, né, para levar pessoas, né, e também é um carro praticamente de viagem, né, mesmo sendo um carro beberrão, né, 3.0. Literalmente no ano de 93, né, a Opel parou de fabricar esses motores 3.0, né, e a General Motors do Brasil, né, teve que usar novamente, né, o motor 4.1 do Opala, né, só que ele mandou para a subsidiária da Lotus, lá na Inglaterra, né. E literalmente deram uma modernizada nesse motor, né, que esse motor já tinha quase 60 anos já na época, né, e deram uma anabolizada nele, né,
botaram uma injeção SFI, né, igualzinho do Vectra e do Calibur, e deixou o carro mais esperto, né, com esse motor, né. E praticamente o que sobrou dos 3.0, a Chevrolet fez um modelo especial, né, o modelo Omega Diamond, né. E esse modelo assim foi para dispensar os motores 3.0 que ainda tinha no estoque da GM aqui do Brasil. Omega 95. Novos motores PowerTech 4.1 e 2.2. Você chegou ao torque. Quando você tem força, você anda mais tranquilo. Omega 95. Absoluto. Foi uma excelente alternativa, né? Motor 4.1 com injeção SFI, né? Igualzinho do Calibur e do Vectra, né? Para tirar de linha praticamente o motor 3.0, né? E deixar a manutenção um pouco mais barata, né? Comparado a esse motor 3.0 da Opel, né? E praticamente botou um outro motor também, né? No Suprema, né? E no Omega GLS, né? Que era o 2.2, né? Que vinha também no Vectra, né? De CD na época. Literalmente o carro ficou sem alterações, né? Em 95 ele podia vir com banco de couro, né? Ele vinha com muitos mimos também, né? Com todos os opcionais de série, né? A versão CD, né? E ele praticamente vem sem alterações nenhuma, né? Literalmente ele criou seu segmento, né? De mercado, né? E ele não vendia tanto e não vendia praticamente necessariamente como um Opala, né? E já no ano de 96, né? O Omega já estava ficando já velho, né? É interessante como esse carro envelheceu muito rápido, né, em termos de tecnologia, né? Os concorrentes internacionais eram muito mais avançados, né? Eles estavam trazendo carros mais avançados, né? Tipo uma Ford, né? Trazendo o Mondeo, trazendo também o Ford Taurus, né? Para concorrer com um segmento executivo como o Omega. E no mesmo ano de 96 saiu de linha, né? O Omega Suprema, né? A versão perua dele, né? Por baixas vendas, né? O carro, por ser mais caro do que a versão sedã, né? Ele não vendia muito, né? E não fazia tanto sucesso, né? Porque a traseira dele é meio quadradona, também pelo seu alto preço, né? Não fazia atração ao público, né? E ele saiu de linha em 96, vendendo no máximo 10 mil unidades, né? Nos seus 3 anos, literalmente, de lançamento, né? E também no mesmo ano de 96, né? Começou a ter um acabamento um pouco piorado, né? Simplificado, né? Em 97 ele perdeu já o painel digital. Ele começou a ficar um pouco mais simples, né, para tentar vender, né? Mas mesmo assim o carro era muito caro, né? E literalmente ele já estava ficando abaixo de vendas, né? E em 98 ele literalmente saiu de linha para dar o seu sucessor, né? O Omega australiano, né? Literalmente era um Holden, né? Que era o Omega B da Opel modificado pela Holden lá na Austrália, né? E literalmente o Omega ele fez seu sucesso, né? Aqui no Brasil relativamente sucesso, né? Mesmo vendendo cerca de menos de 100 mil unidades, né? A versão alemã, né? Brasileira, né? A versão do Omega A, né? Ele vendeu menos de 100 mil unidades, né? E hoje em dia é um carro considerado clássico, né? Aqui no Brasil, nos anos 90, né? É um símbolo de uma era que não volta mais, né? Realmente foi o único carro brasileiro de alta categoria produzido aqui, né? E literalmente o Omega australiano é literalmente um carro importado vindo da Austrália. E essa foi a pequena história, né, de poucos anos, né, que o Omega Absoluto ficou no Brasil, né. Então se inscreva no canal, ative o sininho e me ajude a continuar criando conteúdos automotivos sobre os clássicos de 4 rodas.